Olá pessoal, tudo bem? Sou Maria Rocha e hoje vamos falar sobre equilíbrio e bem-estar emocional. Como tem estado o seu equilíbrio e o seu bem-estar emocional nos últimos dias? Antes da gente iniciar o assunto, eu quero começar fazendo uma reflexão de uma história que nos traz um exemplo muito claro de controle emocional. Diz que Buda, ele estava lá no seu momento de meditação, ele estava lá concentrado, os discípulos estavam todos ao redor de Buda, e como nós sabemos, Buda é considerado uma figura muito sábio, alguém que tinha um equilíbrio emocional muito grande. E Buda estava lá, concentrado no seu momento de meditação, e de repente chega um cara, diz: olha, eu vou colocar à prova o que dizem desse cara. Hoje eu quero ver se Buda realmente é esse cara tão equilibrado, tão concentrado, tão seguro de si mesmo que todos falam. E o cara se aproxima e dá uma bofetada na cara de Buda. E Buda permaneceu na mesma posição em que estava. Não teve nenhum tipo de reação. E o cara queria, porque queria desbancar ali a reputação de Buda, ele se aproxima e diz: ué, mas eu acabo de esbofetar a tua cara e tu não vais fazer nada? E aí Buda calmamente respondeu para aquele homem: não vou, porque você conseguiu tocar a minha superfície, mas você não conseguiu, você jamais conseguirá tocar o meu centro, você jamais conseguirá tocar a minha essência. E nós podemos aprender aqui com Buda que ter um equilíbrio emocional é muito importante. Isso nos blinda de muita coisa. Muitas coisas acontecem o tempo todo ao nosso redor e acabam nos afetando, acabam nos desequilibrando, porque nós não trabalhamos diariamente esse equilíbrio emocional. Quando você tem um equilíbrio emocional, as coisas que acontecem ao teu redor, você as percebe, você compreende, você sente, mas você não deixa que elas te tirem do teu centro. Você não deixa que elas mudem o teu resultado, que elas mudem o teu comportamento. Caso contrário, se você não for uma pessoa emocionalmente equilibrada, tudo que acontecer ao seu redor vai gerar um transtorno, vai gerar uma confusão, porque você recebe aquilo ali e você não consegue controlar, ou melhor, você não consegue equilibrar a emoção que você vai sentir naquele momento. Então, equilíbrio emocional, nós podemos dizer que equilíbrio emocional acontece quando você tem segurança daquilo que você sente. Quando você consegue se manter equilibrado, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da raiva, mesmo diante do medo, você consegue se manter focado, se manter ali no seu centro. Então a gente diz que isso é equilíbrio emocional. Na prática, ter equilíbrio emocional significa você ter clareza dos seus pensamentos quando você precisa tomar uma decisão, por exemplo, num momento difícil. É você não deixar que o que está acontecendo ao seu redor venha alterar o seu comportamento. É você não deixar, é você ter a capacidade de enfrentar as adversidades, de enfrentar os obstáculos, sempre com uma energia boa, sempre com uma leveza. Não é que nós não sejamos o tempo todo submetidos a situações de estresse, a raiva, ao medo, enfim, emoções que não são positivas. Mas se você tem equilíbrio emocional, você consegue lidar com essas emoções. Então, ter esse controle emocional é fundamental, porque isso vai te trazer mais satisfação, mais motivação, mais prazer, mais produtividade, mais criatividade. Então, quanto mais equilibrado emocionalmente você for, mais plena será a tua vida,
melhor serão os resultados que você vai ter na sua vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Então, ter equilíbrio emocional é primordial. É primordial para que você possa passar pelos momentos turbulentos que todos nós temos na vida. Não adianta a gente chegar e pensar, olha, eu preciso trabalhar para chegar a um nível onde eu terei uma vida livre de estresse, livre de situações adversas. Isso não existe. Nós somos seres humanos. Nós convivemos com o diferente, com pessoas que pensam, que agem, que se comportam diferente da gente. Então, a única coisa que nós não podemos controlar o comportamento dessas outras pessoas. O que nós podemos fazer é aprender a lidar com as nossas emoções diante do comportamento das outras pessoas. E aí nós vamos ter uma vida mais feliz, nós vamos ter aí uma vida mais alegre. E esse equilíbrio emocional, ele faz se necessário, muitas vezes ele nos coloca à prova. E se nós tivermos esse equilíbrio, nós vamos passar pelas situações com leveza. Eu não sei se vocês lembram, mas esse ano nós tivemos as Olimpíadas e lá o caso da Simone Biles, né? Simone Biles, todos sabem que é uma das ginastas americanas que era a maior promessa da Olimpíada. Todos os holofotes estavam voltados para Biles porque acreditava-se que ela era a atleta mais competente naquele momento. E chega um momento da competição que Biles percebe que ela não estava conseguindo o equilíbrio emocional, que ela não estava bem emocionalmente, que ela não estava se sentindo bem diante da situação, diante da responsabilidade, diante da cobrança que tem. E aí Biles, ela era tão madura emocionalmente, ela é tão equilibrada emocionalmente, que o que foi que ela fez? Ela tomou a sábia decisão de desistir da competição e manter o seu bem-estar emocional. Porque o bem-estar emocional naquele momento era mais importante do que vencer, do que ganhar uma medalha, do que voltar com ouro no pescoço, mas voltar doente do ponto de vista emocional. Porque adoecendo emocionalmente, isso poderia tirar ela de futuras competições, poderia comprometer não só a vida pessoal, mas a vida profissional dela. Então, Simone Biles não voltou com o ouro no pescoço, mas voltou com uma grandiosidade, nos deu uma grande lição do que é você ter equilíbrio emocional. É você saber que o seu corpo e a sua mente precisam estar em sintonia. Se o seu corpo e a sua mente não estiver sintonizado, não estiver bem, você vai começar a pagar o preço desse desequilíbrio. E esse desequilíbrio é algo que precisa ser trabalhado ao longo da vida. Ninguém nasce, eu já falei várias vezes durante esse curso, em outras situações, que o ser humano ele não foi evolutivamente feito para ter emoção. Nós não nascemos com as habilidades emocionais. Todas as habilidades emocionais que nós temos hoje desenvolvidas foram construídas, aprendidas, desenvolvidas ao longo da vida. E com o equilíbrio emocional não é diferente. Você vai conquistar o seu equilíbrio emocional a partir do momento em que você consegue reconhecer as suas emoções, nomear as suas emoções, e aí você vai passar para o terceiro passo, que é você conseguir gerenciar essas emoções, o que vai te dar equilíbrio emocional para viver os mais diferentes momentos da sua vida. O nosso corpo, por exemplo, quando nós adoecemos, ali é o nosso corpo nos comunicando algo. É preciso você ser sábio para entender, para compreender, para escutar atentamente o que o teu corpo está querendo dizer. Aí eu estou com um cansaço, uma exaustão, um cansaço emocional muito grande. Aí estou sentindo dores de cabeça, tudo isso é o teu corpo te comunicando algo. E aí muitas vezes você fala, mas é impossível, eu percebo que o meu corpo está pedindo um descanso, está pedindo uma pausa, mas é impossível. Porque quem vai fazer supermercado, quem vai buscar o menino na escola, quem vai não sei o quê. E aí você acaba criando uma situação para você mesmo que vai te render aí muitos dias de afastamento do trabalho, às vezes.
Nós sabemos que o esgotamento físico, o esgotamento emocional, ele existe, ele é real, ele pode causar ansiedade, ele pode causar a própria depressão, né? E aí muitas vezes, se você tivesse dado uma pausa para o seu corpo, quando ele pediu, se você tivesse dado um tempo, tirado um tempo para você mesmo, você poderia ter evitado aquela situação futura. Então existem alguns sinais, o nosso corpo ele emite alguns sinais de que nós precisamos fazer uma pausa, nós precisamos tirar um tempo para nós, para que nós possamos recuperar o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar emocional. O primeiro dele, a primeira coisa, o primeiro sinal que você está precisando disso é quando você percebe a falta de concentração. A falta de concentração é um problema que é um desequilíbrio que traz uma série de problemas na vida pessoal, principalmente na sua vida profissional. Quando você não consegue ter foco, você não consegue dar os resultados que são esperados. Você não consegue aprender algo novo. Por quê? Porque você não está conseguindo focar a sua mente naquele objetivo. Então, a falta de concentração é um problema relacionado ao desequilíbrio emocional. O outro ponto é a irritabilidade. Pessoas que estão emocionalmente desequilibradas, elas acabam se irritando facilmente, elas não conseguem lidar com as adversidades, com os problemas, sem perder a calma, sem ficar exaltados. E isso pode ser um problema. Isso traz muitos problemas. A pessoa, quando ela está com esse problema de irritabilidade, até mesmo no trânsito, alguém buzinou atrás dela, ela já bota a cabeça fora, ela já xinga, ela já quer brigar, e isso pode trazer problemas. Por quê? Porque eu estou passando por essa situação porque eu não compreendi, eu não consegui entender ou respeitar as ordens que o meu corpo estava dando, os sinais que o meu cérebro enviou ao meu corpo e que eu consegui ignorar. O descontrole. O descontrole emocional, ele age em conjunto com a irritabilidade. Então esse descontrole faz com que as pessoas, elas deixem que as suas emoções, elas saiam do trilho. Quando a pessoa está passando por um momento de descontrole emocional, ela fica agressiva, ela fica explosiva, ela acaba perdendo o controle por qualquer situação. Então é muito ruim quando a pessoa começa a se comportar dessa maneira. Ela começa a afastar as pessoas do seu convívio, ela começa a ser percebida como uma pessoa chata, como uma pessoa que não é legal de se estar perto. Mas tudo isso é uma consequência do desequilíbrio emocional. Outro fator ligado ao desequilíbrio é a insônia. Quando você já está naquela fase que você vai para a cama, mesmo estando cansado fisicamente, você não consegue dormir, isso é um alerta de que é hora de parar. Porque o normal é que nós tenhamos, independente do quanto vamos estar cansados fisicamente ou não, que nós tenhamos esse momento de descanso realmente do nosso corpo, que nós tenhamos esse momento que vai ser extremamente importante para a nossa mente. O sono, ele é extremamente eficaz para um bom funcionamento da sua mente, para o bom funcionamento do seu cérebro. Uma pessoa, só o fato de você não dormir bem, já vai trazer baixa produtividade, já vai trazer irritabilidade, já vai trazer descontrole emocional. Então, esse é um fator, a insônia, que vai trazer muitos prejuízos. Então, não é normal que alguém tenha insônia. O normal é que alguém tenha um sono, que alguém consiga ter aquele sono realmente reparador. É também um momento do sono em que o nosso cérebro, ele faz uma faxina mental. Ele vai eliminar, ele vai excluir, ele vai deletar aquilo que não nos serve. E ele vai processar ali tudo que realmente nós conseguimos. Grandes descobertas da humanidade surgiram enquanto as pessoas dormiam. Então, para a gente ver o quanto esse sono ele é importante na nossa vida. Um outro fator também que está ligado ao desequilíbrio emocional são as dores. Muitas dores físicas que nós sentimos, que nós consideramos dores físicas, não são, na verdade, dores físicas, são dores emocionais.
A dor de cabeça, na maioria das vezes, ela não é uma dor física, ela é uma dor emocional. As dores nas costas, as dores no pescoço, todas essas dores, na maioria das vezes, são dores emocionais, são dores que estão relacionadas às nossas emoções. E aí, sabendo disso, a gente precisa agora cuidar do nosso equilíbrio emocional, cuidar das nossas emoções para que nós possamos ter saúde física. A gente agora começa a entender isso. A gente muitas vezes, tem muitas pessoas que não gostam. Ah, mas esse negócio de inteligência emocional é simplesmente uma palavra da moda. Gente, não é. Inteligência emocional é algo sério, é algo que vai definir a nossa vida. Hoje nós sabemos que o quociente intelectual é importante, ele continua sendo importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto profissional, enfim. Mas o quociente emocional também tem uma importância muito grande. Se você não estiver bem emocionalmente, de nada vai adiantar você ser uma pessoa cognitivamente inteligente, porque as duas coisas precisam estar em equilíbrio, então você precisa encontrar esse equilíbrio. E para encontrar esse equilíbrio emocional, esse bem-estar emocional, existem algumas dicas, existem algumas coisas que a gente pode fazer. E a primeira delas é trabalhar as causas. Você já sabe que esses sintomas que eu acabei de citar, eles estão relacionados ao desequilíbrio emocional. Agora é hora de saber, bom, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo insônia, eu estou sentindo irritabilidade. Agora eu vou descobrir qual é a causa de tudo isso. O que está causando esse desequilíbrio na minha vida? É o excesso de trabalho? São os relacionamentos que estão perturbados? São problema de saúde? Que isso também, um problema de saúde também pode acarretar o problema emocional. Então, o primeiro passo é você descobrir qual é a causa desse problema, qual é a causa, o que está na sua vida causando esse desequilíbrio emocional. A segunda coisa é você se manter autoconfiante, é você acreditar, é você não associar um problema emocional com o seu potencial profissional, é você tentar fazer um esforço para que esses problemas, esse desequilíbrio emocional não afete ou não prejudique tanto o seu desempenho profissional. Uma coisa que eu descobri nas minhas pesquisas é que todos nós temos dias depressivos na nossa vida. Só que para uns a depressão vai se tornar uma doença. É aquele que vai ficar sem forças para agir. Ele vai ficar sem forças para agir, ele não vai conseguir levantar, tomar as decisões, ser feliz, sorrir plenamente, porque sorrir todos sorrem, vão sorrir, né? Mas ele não consegue fazer isso. São aquele em que a depressão ela vai se transformar numa doença, ela não vai deixar que ele tenha uma vida ativa. Existem aqueles dias em que nós temos a depressão, mas que nós conseguimos ser mais forte, que nós conseguimos agir diante do desânimo, diante da vontade de não ir, a gente vai, diante da vontade de ficar na cama, a gente levanta, diante do sentimento de angústia, a gente procura identificar a causa dessa angústia e vamos trabalhar isso e no final do dia tá tudo bem. Então assim, todos nós temos dias depressivos. Agora, uns vão realmente mergulhar na depressão e outros vão lidar com a situação. Então isso é equilíbrio emocional. Acreditar que é fácil, muitas vezes eu não aconselho as pessoas a acreditarem diante do desafio. Diante de qualquer desafio, você tem que acreditar que vai ser fácil. Não é isso. Eu não acredito assim. Eu acredito que a pessoa, ela precisa acreditar que ela é capaz. Que mesmo sendo difícil, ela vai conseguir, ela é capaz. Porque para mim tem um significado diferente de eu acreditar que é fácil. Quando eu acredito que é fácil, eu não coloco muita energia, eu não me dedico muito, eu não foco muito. Mas quando eu acredito que eu estou diante de uma situação, de um desafio,
que mesmo não sendo fácil, eu vou conseguir superar, isso me dá um outro sentido para a vida. E esteja sempre no controle de sua vida. Jamais responsabilize as outras pessoas pelo que você está sentindo, pelo que você não conseguiu, pelo que você conseguiu e não satisfez a tua necessidade. Então assim, o mundo não nos deve nada. Então jamais responsabilize as outras pessoas pelos seus resultados. Seja você o centro da sua vida. Quais são as razões que me fazem ser, me comportar, agir da maneira que eu acho? Então é isso, é ter clareza e não responsabilizar os outros. E seja, por fim, seja otimista. Ninguém gosta de estar ao lado de pessoas que vai ver sempre o copo meio vazio. Eu procuro ver o copo sempre meio cheio. Se você vê o copo meio vazio, se você está perto de pessoas que acham que o copo está sempre meio vazio, procura te afastar dessa pessoa, porque essa pessoa não vai contribuir muito para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento de um equilíbrio e de um bem-estar emocional. Então, alcançar o equilíbrio emocional é um processo contínuo. Não é uma pílula mágica que você toma hoje que amanhã está resolvido, não. Você vai trabalhar. Isso é algo que vem de dentro para fora e não algo de fora para dentro. Então procure, como eu já falei no início do vídeo, procure conhecer as suas emoções, nomear as suas emoções e gerenciar as suas emoções. E isso vai te dar equilíbrio emocional. Eu estou triste. Eu sei que o que eu estou sentindo é tristeza. Mas o que causou esse sentimento de tristeza? Sabendo isso, eu vou conseguir administrar, eu vou conseguir aí tentar afastar de mim essa causa, tentar eliminar esse efeito negativo na minha vida. Mas isso a gente só vai conseguir com autoconhecimento, com conhecimento das nossas emoções. Então é fundamental que você faça diariamente esse exercício de reconhecer, nomear e administrar as suas emoções, e você terá aí um bem-estar emocional que vai te trazer equilíbrio, resultados, sucesso e uma vida mais plena e mais feliz na sua vida. Então até a nossa próxima aula.